Eu eu fiquei tão emocionada quando eu vi o desenho do Enan ontem, que eu ia postar um outro vídeo e eu acabei mudando aqui de ideia e tô postando esse agora. Desde quando o Enan nasceu, eh, eu percebi que a maternidade com ele seria completamente diferente do que eu tinha experienciado com os outros dois. E eu lembro do dia do parto, quando ele saiu da minha barriga, o doutor falando que, nossa, esse vai ser, porque ele nasceu com as duas mãozinhas fechadas, né? Dá uma olhada. E ele tinha o semblante fechado, né? Ele tinha uma cara de bravo, né? E o Enan, enquanto bebê, ele era muito sério, ele não sorria. Eu me lembro de situações de eu levar ele para o médico ou para tomar vacina em campanha de vacinação. Teve um episódio que a enfermeira ele estava doente, levei ele no hospital, a enfermeira tirou sangue no bracinho, assim, tirou sangue. Eu lembro que ela estava mexendo aqui no braço dele. E ele já tinha tomado uma injeção no bumbum, né? E ela mandou eu segurar o algodão. Então eu parei de segurar o outro braço dele. Porque enquanto ela estava fazendo a medicação, eu estava segurando o braço que estava, né, solto. Quando ela terminou, ela falou: agora você segura o algodão. E eu soltei a mão, né? A mão que ela não estava fazendo a medicação. E essa moça saiu de perto, foi pegar band-aid, esparadrapo para pôr no lugar do acesso. Quando ela voltou, ele deu um tapa na cara da enfermeira. O Enan era desses. Se você tentasse brincar muito com ele, que você tivesse com ele no colo, é, e ele ficasse nervoso, ele descia o braço em todo mundo. E eu ficava triste porque a gente, como mãe, a gente cria uma expectativa que não é real. E até pelo fato de eu já ter tido outros dois antes e ter tido uma experiência completamente diferente, eu comparava. E ao longo do tempo, né, eu percebi que não, não dá para comparar. Não dá para comparar nada. Não importa se você já tem um menino e nasce outro menino, ai, se tem a mesma idade, não importa, a gente não compara nada. Cada ser humano é único e cada experiência vivendo junto também vai ser única. Quando ele cresceu um pouco mais, que ele começou a falar um pouquinho, é, eu perguntava para ele, né? Eu falava: filho, você ama a mamãe? Inocente, coitada de mim. Ele fechava a cara e falava assim: não. E eu falava: filho, você não ama a mamãe? Quem que você ama então, filho? Ele falava: eu amo o pão. O pão, porque o Enan ama comer. Se eu quero que ele me faça alguma coisa, a chantagem é com a alimentação. A gente usa os artifícios que tem, né? E eu lembro que eu trabalhava bastante, ele ficava bastante com a minha tia, e eu perguntava, né? Eu falava: nossa, tia, ele fez isso com você, ele fez aquilo com você. E aí ela sempre falava: não, não, comigo não. E verdade, no começo eu achava que ela não queria falar pra mim, pra eu não ficar preocupada, né? Mas depois eu fui percebendo que com ela ele tinha uma outra reação, ele tinha um outro comportamento. Quando ele começou a ir para a escolinha, ele estava com 6 ou 7 meses. E eu ia perguntando, né, para as tias da escolinha, como é que ele é aqui, como é que ele é com as outras crianças, e ele era uma outra criança. Até porque nessa idade ele já começou a brigar com os irmãos, que eram um pouco maior. O Enan começou a ficar de castigo aos 7 meses de vida. Eu punha ele sentado na parede. Desculpa, é muito engraçado lembrar. Eu punha ele sentado na parede e eu falava: você vai ficar aqui de castigo porque você fez isso, isso, isso. E ele ficava.
E aí, passava um tempinho e eu ia lá perguntar: "E aí, você vai continuar fazendo isso que você fez?" E ele falava: "Sim." Porque ele não sabia, ele estava sendo sincero, mas ele não sabia. E eu falava: "Se você vai continuar fazendo isso que você fez e foi errado, você vai ficar aqui no castigo." Com o tempo, ele entendeu que quando ele falava "sim", ele continuava no castigo, e quando ele ia para o castigo, que eu perguntava para ele: "Renan, você vai fazer isso de novo?" Ele fazia assim: "Não." Porque ele tinha aprendido que quando ele falava assim, ele continuava no castigo. Mas o tempo foi passando, ele foi crescendo, ele continuou amando o pão, olha, acho que até os 4 anos de idade, mais ou menos, porque depois, quando eu perguntava, ele já não falava mais que ele amava o pão, mas ele também não falava que amava a mamãe. Ele não falava que ele me amava. E nos últimos tempos, né, eu procuro sempre estar observando os 3, eu procuro sempre estar entendendo os 3, cada um com a sua dor, cada um com a sua personalidade. E eu percebi que a barreira que existia entre eu e o Hernan, ela foi quebrada gradualmente. E por que que eu tô falando isso aqui hoje para vocês? Eu tenho certeza que, assim como eu, existem tantas outras mães que ficam desesperadas por não saber lidar com a personalidade dos filhos. E tem muita coisa que a gente entende, que a gente aprende, tem muita coisa que a gente não entende, você vai aprender na prática, né? Eu tô dizendo isso aqui para vocês, não porque eu sou melhor que ninguém, de forma nenhuma. Eu tô compartilhando de verdade, é um momento de alegria para mim, que é perceber o quanto eu consegui aproximar o meu filho de mim. Ele é meu filho. E eu sentia que existia uma barreira imensa, imensa. E pedrinha por pedrinha, a gente foi removendo e construindo essa relação que nós temos hoje. E eu não quero ficar chorando, mas eu fico muito feliz de perceber o quanto eu consegui trazer o meu filho para perto de mim. É difícil, não é fácil, não é fácil. E muitas vezes a gente quer virar a criança do lado do avesso, porque você conversa, você fala, você mostra, você orienta, mas eles não têm maturidade para entender. E a gente que tem que ter a maturidade de entender que eles ainda não estão prontos. Mas pedrinha por pedrinha, ai, como eu tô feliz. Ele tá cada vez mais perto de mim. Ele fala, né: "Mamãe, por que que eu tenho que obedecer?" E eu falo: "Filho, a mamãe não tá mandando, a mamãe tá te orientando." Quase toda segunda-feira, hoje é segunda-feira, a gente acaba tendo esse diálogo, porque chega domingo à noite, ele fala: "Mamãe, eu não quero ir para a escola." E eu falo: "Por que você não quer ir para a escola, filho? Você não gosta da escola? Você brigou com algum amiguinho?" E ele fala: "Não, mamãe, a escola é muito chato, porque todo mundo manda." Que o Enan, ele é uma criança de muita personalidade. Provavelmente vocês devem ter crianças em casa assim também. E ele não entende que existem momentos que você pode fazer aquilo que você quer e existem momentos que você tem que fazer o que é preciso, né? Ou o que é seguro, né? Na cabecinha dele não faz sentido determinadas coisas e é natural. Mas a gente tem que orientar, não tem outro jeito, né? E ele fala: "Ai, por que que eu tenho que fazer aquilo que a professora manda? Por que que eu tenho que fazer aquilo que o professor manda?" E eu falo: "Filho, eles não estão mandando, eles estão te ensinando. Tenha paciência, você é pequeno,
Se você não tiver paciência e aproveitar que eles estão te passando conhecimento, meu amorzinho, quando você crescer, o que que você vai ser? Como você vai ser? Você precisa aprender, tem paciência. E aí ele pega e ele fica quieto, porque ele começa a pensar um pouquinho dentro da maturidade que ele tem com 6 anos. Mas, gente, ó, já falei demais e eu só queria realmente compartilhar a minha alegria de perceber que hoje ele tem um sentimento sincero que ele entende no coraçãozinho dele, né? Que mesmo que ele fique bravo, mesmo que ele fique nervoso, ele tá sempre nervoso e rabugento, esse é o jeito dele, né? É, ele sabe também que eu amo ele e ele entende que ele me ama. Fico muito feliz, gente. Não desistam dos seus filhos, mesmo que eles não sejam aquilo que vocês querem. Eu não desisti do meu filho e hoje eu sou muito feliz, mesmo ele sendo como ele é, com a personalidade que ele tem. Eu amo meu filho. E, gente, bora lá, vamos ser tudo que a gente nasceu para ser. Um grande beijo, fiquem com Deus. Eu espero que as minhas palavras tenham tocado no coração de vocês, mães, que assim como eu, têm essa dificuldade de entender, né, como funciona a cabecinha dos pequenos. E não vamos virar as crianças do lado do avesso, mesmo que a gente tenha um impulso, porque é só um impulso. Beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau.